Sextou, pessoal, sextou, esse sextou é dia de Sextas Assustadoras aqui no canal Ler Até Amanhecer. Eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos. Bebês, hoje eu vou trazer para vocês a história das gêmeas Gibbles e também da família Gibbles e trazer também alguns fatos sobre a vida dessas moças que nada tem a ver com meninas possuídas ou meninas híbridas de alienígenas e meninas que tinham linguajar próprio. Esqueçam tudo que vocês já ouviram sobre essas moças, porque na verdade, tá? Segundo a autora do livro As Gêmeas Silenciosas, tudo que elas tinham era um esquema próprio. Esse livro quem escreveu foi uma das pessoas que mais perto acabou ficando dessas meninas, que era uma mulher chamada Marjorie Wallace. Então, se vocês tiverem oportunidade, leiam um livro bastante interessante, vai discorrer bastante sobre a vida inteira dessas meninas. Então, fica aqui comigo, deixa o seu like, que eu vou chamar a vinheta e já conto essa história para vocês. Então, Penny e Jack. Vinheta. June e Jennifer Gibbles, que então são, né, as gêmeas silenciosas, elas são filhas de Greta de Aubrey Gibbles. E eles são, na verdade, os pais dessas meninas, né, porque são eles vão ter mais filhos. Eles eram de Barbados e eles se mudam em 1960 para o Reino Unido. E no Reino Unido, o pai ali, então, o Aubrey, ele consegue um emprego na parte de meteorologia na Força Aérea Real. Então, ele era ali um militar e trabalhava aí com essa parte de meteorologia. Só que ele era deslocado, tá, bastante vezes ali em questão a locais. Então, por exemplo, quando as meninas nascem em 1963, mais precisamente no dia 11 de abril, elas nascem no Iêmen, que foi onde eles decidiram ali locar ele. Só que depois eles acabam realocando ele, algum tempo depois, lá por volta de 1970, onde ele vai passar pela Inglaterra e depois ele vai direto para o país de Gales. E vai ser lá no país de Gales que essas meninas elas vão crescer e se desenvolver. Só que muitas coisas vão acontecer aí no meio desse caminho. O casal Gibbles, então a Greta e o Aubrey, eles tiveram filhos legítimos, eles tiveram filhos adotados, filhos que acabaram perdendo a vida, então tiveram alguns óbitos na família, mas os filhos mesmo que ficaram ali, né, que chegaram à idade adulta, se casaram, era o Willis, que teria sido o mais velho, depois tinha a Greta, que era a irmã, então, mais velha, então o irmão e a irmã mais velha, nasce então as gêmeas, a Jennifer e a June, e depois vai nascer a irmãzinha, então a Rose, e vai seguir dessa forma. E assim os anos vão se passando. As meninas, né, a Greta e o Willis, eles nascem logo nos primeiros anos do casamento, assim como as moças, porém eles acabam saindo de casa mais cedo. E o motivo serão as meninas, tá? Essas gêmeas, elas vão trazer bastante problema para as pessoas ao redor, e também o contexto da época não ajudava muito, porque o que a gente tem que entender aqui no meio dessa história? A família da Jennifer e da June, eles eram de Barbados, então a pele deles era escura, eles eram negros, então elas também eram duas meninas negras no país de Gales, o que também não era uma coisa que ajudava em muitos aspectos. Porém, o Willis parece que conseguiu levar a vida dele, e a Greta também se casou, vai ter um momento que ela vai se casar, só que a vida dele ali era uma vida de militar, do pai das meninas era uma vida de militar, e assim ele tentava sustentar a família dele. A Greta era uma dona de casa, tomava conta dos filhos e tudo mais, e ela vai começar a perceber que as bebês dela, as filhas dela, tinham alguns atrasos ali, porque ela já tinha tido outros filhos. Então ela vai percebendo o seguinte: Jennifer e June, elas demoraram muito para falar. Então desde bebezinhas elas demoravam a fazer alguns sons. Elas não eram assim como os outros filhos que ela tinha tido, né? O Willis e a Greta. Então ela vai percebendo que elas têm algum tipo ali, né, de atraso na fala. Porém, eles acreditavam naquela época, vamos lembrar, tá, gente, anos 60, que os gêmeos demoravam mais, tanto para falar como também para andar. Só que andar não era muito o problema. Desde muito pequenininhas, assim, desde os 3, 4 anos de idade, elas já começavam a uma imitar os movimentos que a outra fazia.
E isso não era estranho, afinal de contas elas eram gêmeas. Acontece que conforme os anos foram se passando e elas tiveram que ir para o colégio, eles começaram a achar tudo muito estranho, porque elas passaram a não falar com ninguém. A única pessoa da casa que elas de fato falavam era com a irmã mais nova, a Rose. E isso era uma coisa assim que deixava todo mundo muito triste. Por exemplo, elas não falavam com a mãe, elas deixavam bilhetes, então elas sabiam escrever, elas aprenderam a escrever, elas aprenderam a ler e elas escreviam e liam muito bem. Então, na verdade, elas não queriam falar, mas elas sabiam se expressar e como se expressar também. E também falavam ao telefone, tá? Que era uma coisa que saía voz e tudo certinho. Por que eu tô ressaltando muito isso? Por diversos anos, muitos lugares ali colocaram como se essas gêmeas, elas tivessem sido uma encarnação híbrida, tá? De seres humanos com seres de outras raças, né? Aí, sei lá, de fora do planeta, ou que até elas estivessem possuídas. Isso não é uma coisa apenas, né, para vender notícia. Na época, muitas pessoas tinham a mesma opinião, pessoas de escolas, pessoas da região, só que eles acreditavam que uma era possuída pela outra. Ora diziam que a June era possuída pela Jennifer e a Jennifer pela June. Por quê? Movimentos, tá? Os movimentos, então, quando uma se virava, a outra se virava. E elas faziam isso em sincronia. Quando uma levantava o braço, a outra levantava o braço. Quando uma abria alguma porta, bolsa ou até uma janela, a outra teria que abrir porta, bolsa e janela. Então, se, por exemplo, não tivessem duas portas, duas bolsas e duas janelas, elas permaneciam paradas. E isso era uma coisa, assim, bem difícil das pessoas entenderem. Outra coisa também é que por mais que todo mundo olhasse para elas como silenciosas, elas conversavam entre si. Só que elas conversavam em uma linguagem assim que eles diziam que era um dialeto próprio. Isso também ajudou a corroborar toda essa fantasia de que elas conversavam com algum tipo de demônio numa linguagem estranha, quando na verdade não era nada disso, era apenas um inglês, só que o inglês americano, que é bem diferente do britânico, e que elas misturavam algumas gírias ali de Barbados, então ficava, né, uma linguagem muito estranha, e elas falavam com muita rapidez e muito baixo, então apenas as duas conseguiam entender o que a outra, ali uma falava para a outra e só elas se entendiam, e assim era com tudo, então elas só conversavam ali entre as duas. A única que de vez em quando conseguia alguma interação com as meninas era a irmã mais nova, a Rose, e viver com as meninas dentro de casa não era fácil para a família. O Aubrey, ele era um pai muito legal, assim, muito bacana, então ele tinha uma certa amizade ali com os filhos, ele gostava de brincar com os filhos, e por uns anos ali, elas foram os bebês da casa, então ele chegava do trabalho e tentava ensinar jogos para elas, e elas simplesmente não davam nenhuma audiência, era como se ele não significasse nada para elas. E por diversas vezes, elas passaram por testes, tá? Testes de afetividade, testes psiquiátricos, psicológicos, de QI, e eles diziam que na verdade elas não tinham sentimento por ninguém. E isso é uma coisa que depois a gente vai descobrir que não é verdade, mas não é verdade mesmo. Elas estavam sempre ali, uma tentando se parecer com a outra, e futuramente nós vamos descobrir que talvez fosse algo relacionado à aparência física delas, algo como olhar uma para outra era a mesma coisa que olhar para si mesmo. Elas nunca viam algo diferente no espelho, porque elas eram gêmeas idênticas. Então isso elas vão relatar em diários futuramente. É quase como se elas tivessem algum tipo de problema, sabe, de trauma de uma ser parecida com a outra. Então isso nunca foi ali levantado ou ninguém buscou saber. Então elas acreditaram por muito tempo que elas eram as únicas pessoas assim no mundo, que se pareciam. Então talvez ninguém nunca tenha sentado e conversado com elas e explicado por que elas eram tão parecidas. A questão é que elas decidiram que elas seriam apenas uma pessoa em duas e que ninguém mais ao redor importava. Então elas tinham um modo de vida próprio, um jeito de se comunicar, um jeito de comer, um jeito de passar as mensagens e os recados que precisavam, e isso era extremamente perturbador. Então quando elas se moviam em sincronia,
Então, uma começava a mexer o braço, outra começava a mexer o outro. Muitas vezes isso era robótico, assim, de uma forma muito lenta, muito robótica. E a forma de falar delas também era muito estranha. Quando elas decidiam se comunicar, normalmente quando ninguém estava vendo, elas faziam isso de forma muito estranha. E a mãe, o pai, os irmãos olhavam tudo aquilo e tinham medo. Muitos deles tinham medo das meninas. Eles já tinham escutado mais de uma vez que as meninas elas tinham algum problema, né, em relação ali a estar possuída ali por algum espírito. Tanto que o irmão mais velho, na época, ele se casa com a primeira namorada o mais rápido possível ali para poder sair da casa dos pais. E a Greta, ela segura ali um pouco mais a situação, né, que era então a irmã, a segunda filha do casal, e tenta ali alguma interação com as meninas, mas as meninas não falam com a Greta, não falam com a mãe, não falam com o pai, só falavam com a Rose. Rose faz de tudo, tá? De tudo para elas, e por um bom tempo a Rose vira quase uma empregada para ela. Era uma situação meio estranha, porque elas também sabiam dar uma manipulada nas outras pessoas, para as outras pessoas fazerem aquilo que elas querem, e isso de fato é uma coisa um pouco estranha. O mais estranho também era que elas frequentavam uma escola comum, então assim, elas não falavam, elas não liam, elas não escreviam, porém elas continuavam no colégio, assim, elas não repetiam de ano, não acontecia nada, eles mantinham elas no colégio. Quando elas tinham 13 anos de idade, vai então um médico oficial que se chamava John Reese, e ele vai aplicar ali a vacina de tuberculose nas meninas. Ele vai perceber que são duas meninas e ele vai perceber que elas têm alguma coisa diferente. Então o John Reese, ele vai levar para que alguns médicos deem uma olhada, vai fazer alguns testes com ela, inclusive o colégio mandava na primeira infância ali delas, até mais ou menos os 7 anos de idade, mandavam sim algumas coisas como livrinhos, exercícios e tal, mas não acontecia nada, elas continuavam com aquele problema, e o médico começou a examinar as meninas, e ele descobriu, na verdade, que elas tinham um problema na língua, e que aquilo poderia ser o motivo, né, delas ali falarem de uma forma estranha. Então ele fez, né, vários testes com elas, e ele descobriu o seguinte, que na verdade elas não tinham um dialeto próprio, elas falavam muito rápido, e elas falavam uma língua, então, que era a língua, na verdade a língua americana, seria como a gente aqui, né, que é português, mas é brasileiro ao mesmo tempo. Elas falavam uma linguagem né, totalmente ali, não era um inglês britânico, era um inglês americano misturado ali com gírias de Barbados de forma muito rápida. Então, quando ele desacelerava a fita, ele conseguia perceber que elas estavam conseguindo se comunicar. Então, elas não falavam com as pessoas por livre e espontânea vontade, porque elas sabiam se comunicar. Então, ele pegou as meninas e começou a destinar para alguns especialistas. Elas chegaram a fazer uma cirurgia na língua ali, na parte onde poderia estar atrapalhando a fala. Aquilo teve uma recuperação dolorosa, elas ficaram aborrecidas, principalmente com a mãe, por ter deixado fazer aquela cirurgia com elas. E, na verdade, não melhorou em nada a fala delas, porque, no fundo, elas não tinham problemas na fala, né? Elas simplesmente não queriam falar com as pessoas e era difícil de entender isso. Então, exames começaram a ser feitos, elas foram diagnosticadas com vários possíveis, né, diagnósticos, mas diagnósticos que pouco tinham a ver, como, por exemplo, algum tipo de depressão ou coisas assim, não tinha nada, nenhum diagnóstico que pudesse traduzir de fato o que poderia estar acontecendo ali com as meninas. E ao mesmo tempo a gente tem que pensar o seguinte, se de fato essas meninas foram analisadas da forma correta, uma vez que eram duas garotas negras no país de Gales, e naquela época existia a segregação. Então eles decidiram fazer o seguinte, eles perceberam que quando elas estavam juntas tudo era muito complicado e elas tinham já, conforme elas foram crescendo, elas foram estabelecendo uma raiva uma da outra. Era quase como se elas não pudessem viver juntas, não pudessem viver separadas e também, ao mesmo tempo que queriam ficar juntas, elas faziam de tudo para se separar e chegaram a falar isso para os médicos. Então eles decidiram fazer o seguinte, levá-las para internatos, só que internatos diferentes. Disseram, uma não se mexe enquanto a outra não repete o movimento, uma não come enquanto a outra não começa a comer, então nós precisamos separá-las para ver se assim elas começam a ganhar algum tipo de independência própria, isso talvez resolva. E eles acabam decidindo o que é o melhor, e as meninas, elas querem isso também, então elas acabam indo para o internato por vontade própria,
Mas aí quando chega no finalmente que elas pisam no internato e a outra não tá lá, Juni tá num canto, Jennifer na outra, as meninas se desesperam e elas passam simplesmente a ficar catatônicas. Elas não se mexem, elas não querem saber de falar com outras pessoas. O único momento feliz das meninas era a hora do almoço, quando elas conseguiam conversar por telefone ali por alguns minutos. Pouquíssimo tempo depois que elas ficaram nesse internato, elas voltam para casa. E aí em casa, né, elas ficam ali todo o período ali de Páscoa, ficam um pedaço de tempo ali com a família e depois o que elas vão fazer é dizer para os pais que se elas tiverem que voltar, elas simplesmente não vão conseguir continuar vivendo e também vão parar de comer. Quando elas chegam em casa, a mãe já percebe que elas estão muito abatidas, porque elas já tinham feito greve de fome nos lugares onde elas estavam, então elas já queriam desistir daquilo e não estavam deixando. E aí depois, né, com muito sacrifício, a mãe então decide que elas vão para um internato só as duas. E aí a coisa também é estranha, porque que acontece? Quando uma comia, a outra ficava dias sem comer, e aí a outra que estava comendo comia muito, assim, muito, como se fosse para sustentar dois corpos. Uma delas simplesmente parava e a outra começava a comer, como se fosse para sustentar o corpo da outra. Então, não existiam momentos, eram raros os momentos em que as duas estavam comendo juntas. Então, já era ali algum tipo de distúrbio e as pessoas começavam a perceber aquilo e não conseguiam uma solução para aqueles problemas. Então vai ser mais ou menos nessa época que eles vão falar para ela o seguinte, que elas nunca vão conseguir ir para o mercado de trabalho, que elas não vão conseguir ter uma independência financeira e que elas deveriam se inscrever ali para receber como se fosse ali um dinheiro quando você está desempregado e que possivelmente elas precisariam desse dinheiro por toda a vida. E aí elas decidem que é isso que elas vão fazer. Elas fazem, né, essa papelada, entregam e começam a receber então um dinheiro ali para se manterem toda semana. E são poucas as vezes que elas saem na rua, tirando essas vezes que elas precisam sair para receber, elas basicamente não saem mais. Tudo que elas precisam comprar, quem acaba comprando é a Rose, e também quando elas precisavam comer ou qualquer coisa assim, alguém tinha que fazer para elas, porque principalmente a Jennifer, você podia deixar ela com fome dias, ela não cozinhava. E a Rose acabava fazendo isso, a mãe fazia isso, e por mais que os anos foram se passando e elas foram ali querendo até a própria independência, elas queriam morar juntas em uma casa, a mãe tinha medo, porque a mãe dizia que elas poderiam morrer de fome. A mãe colocava, elas diziam para a mãe, olha, hoje eu quero comer isso, e deixava um bilhete escrito. A mãe ia lá, colocava a comida na porta ou a comida na mesa sem olhar para as meninas e ia embora. Isso é uma situação familiar extremamente difícil e triste. Então coisas aconteciam, como por exemplo o Natal. Então Natal, aniversários, elas não participavam. Alguns natais, tiveram ali alguns natais, isso tudo foi relatado em alguns diários, tanto da Juni como da Jennifer, que elas ficavam com medo de não sobreviver ao Natal, assim, elas não suportavam a ideia de estar perto de outras pessoas, porém elas relatavam no diário que elas amavam a família, e inclusive elas tinham listas ali de eventos. Elas estavam no casamento da Greta, e ali parecia que elas nem estavam lá, nem conheciam a Greta, não estavam num casamento, elas estavam ali apenas como duas estátuas, só que elas disseram, né, a emoção que elas sentiram de ver a felicidade da Greta. Então elas sentiam, mas de alguma forma, por algum motivo, elas não conseguiam demonstrar, e isso era feito de forma conjunta. As duas faziam da mesma forma, assim, de formas idênticas. Outra coisa também que elas registravam era a perda de irmãos. Elas colocavam lá também quando alguém da família falecia, então tudo elas iam colocando ali. É mais ou menos também nessa época que elas vão aprender costura. E quando elas aprendem a costura, elas começam a fazer ali muitos vestidos de boneca, e elas já recebiam aquele dinheiro do governo. Então elas começam a comprar bonecas e começam a fazer os vestidos e adereços para as bonecas, e elas começam a criar histórias, tá? Eram histórias que elas criavam, escreviam e ao mesmo tempo representavam com as bonecas, só que elas já eram um pouco mais ali adultas, ali quase adultas. E foram fazendo isso por anos. E cada boneca ali representava uma pessoa da família, uma pessoa da escola e assim por diante. Elas gostavam de um rapaz que chamava Lance, e o Lance foi uma pessoa muito importante na vida das meninas, porque foi basicamente ali a última, né, a primeira e última
inserção delas no mundo adulto. O Lance, ele sempre via as meninas no colégio e ele via como os garotos tratavam elas mal, então elas apanhavam muito no colégio, mas elas também batiam muito no colégio, então elas faziam isso em dupla sempre, tanto apanhar quanto bater, e isso de meninos e de meninas. O próprio Lance chegou a bater nelas algumas vezes porque ele dizia que de alguma forma ele gostava delas e achava aquilo ridículo, que elas tinham que parar com aquilo, porque em alguns momentos ele já tinha visto elas falando. Então elas faziam várias coisas, deixavam um bilhete para ele, faziam algumas coisas para chamar a atenção do Lance e tentaram descobrir ali onde o Lance morava, como era a vida dele e tudo mais. E acabam descobrindo o endereço dele. Então um dia elas começam então a ler, né, muitas revistas ali onde você mandava cartas e você começava a namorar por correspondência ou dar o seu endereço e marcar encontros. E ela vai marcar um encontro, na verdade, com um rapaz. E esse rapaz, ele começa a receber a chamada telefônica de uma moça chamada Lucy. Só que a Lucy, na verdade, não existia. Quem estava ligando era a Jennifer e era a June. Elas iam trocando ali de acordo com quem elas achavam, né, que estava na hora de falar ali, e todas faziam a tal Lucy. E começaram então a ficar atrás, né, do Lance e também ali de outros garotos. E é aí que entra os garotos Kennedy. Elas vão conhecer os garotos Kennedy ali tentando, né, achar o Lance, e vai vendo ali os outros irmãos dele. O Lance tinha problemas também com a polícia e tudo mais, e parece ali que eles moravam próximos ali. Pelo que eu entendi, eles moravam próximos ou eram vizinhos, alguma coisa assim. Eu sei que ela vai acabar se enturmando com os garotos Kennedy, que era o George, o Jerry, o Carr também, Kennedy. E elas começam então uma amizade. Começa como uma amizade, elas tinham por volta ali dos seus 15, 16 anos, elas começam essa amizade e os meninos começam a se encontrar com elas várias vezes, mas elas não falam. Então, na minha opinião, eles ficaram ali como se elas fossem brinquedos, eles acharam aquilo interessante. E eles eram também muito, vamos colocar assim, usavam umas coisinhas erradas ali. Então, rapidamente elas descobriram o que era, né? Tudo de uma vez só. Álcool. Também descobriram o que era erva, também descobriram o que era cola, então elas começaram a fazer uso de tudo isso. E aí, quando elas estavam assim um pouquinho, né, fora de si, elas falavam, e elas falavam bastante. Então não demorou muito para elas acabarem dando os seus primeiros beijos e também tendo a sua primeira vez. Com os meninos Kennedy. Só que aí praticamente ali, as férias dos Kennedy vai acabar e eles vão voltar para os Estados Unidos. A questão toda disso é o seguinte: depois que os meninos forem embora, elas vão ter conhecido ali algumas outras pessoas que tinham comportamentos assim que não eram muito bons. E elas começam a replicar esses comportamentos. Elas começam a fazer saques, elas começam a fazer alguns pequenos roubos, elas também começam a depredar coisas, então elas começam a depredar coisas da cidade, elas começam a querer roubar algumas coisas, gente, sem assim nenhum motivo, elas só queriam fazer por fazer mesmo. E elas começaram a invadir casas, então elas invadiam casas, roubavam coisas, levavam essas coisas para a casa delas. E aí um dia, né, elas entravam, elas comiam as coisas que elas achavam gostoso ali da casa, depois elas iam embora, levavam alguma coisa ou não, e a polícia sempre pegando elas e levando para casa, né, vamos lá, não é ninguém, é só as Gibbons, e levava as meninas para casa. Só que aí elas começaram a tomar-lhe gosto pelo fogo. Então um dia elas incendeiam a cozinha de uma casa e aquilo vira um problema, porque aí as casas que elas começaram a entrar, elas começaram a incendiar. E foi assim em uma faculdade. Só que o dia que elas estavam se aproximando da faculdade, a polícia ficou atrás e acabou pegando elas ali em flagrante. E elas foram presas aos 19 anos de idade. Então elas fizeram isso aí por um período. Por mais que eu já tenha me adiantado um pouco na história, eu achei interessantíssimo e também é um marco também na história das irmãs Gibbons, que foi o período de escritora que elas tiveram. Elas faziam tudo, né? Faziam costura por correspondência, faziam tudo por correspondência, e teve um momento que elas começaram a fazer um curso de escrita por correspondência e escreveram ali, a June vai escrever uma história e a Jennifer vai escrever outra história. E elas nenhuma editora queria as histórias dela. Uma das histórias se chamava O Homem Viciado em Pepsi Cola, o outro se chamava O Fugilista. Então elas tentavam ali, e as histórias elas eram na verdade muito boas. Se você pegasse as histórias assim, elas eram histórias boas, só que eram histórias que eu por alguns momentos me perguntei
onde elas viram tantas coisas. Tudo bem, já tinha TV, já tinha bastante coisa, mas eram detalhes assim muito estranhos. E elas também já tinham o livro dos sonhos, tá? O livro dos sonhos eram livros que elas registravam os sonhos que elas tinham, e elas tinham sonhos muito confusos. Depois, quando ela estiver falando ali um pouco, a Marjorie Wallace e a Marjorie levar ali as meninas para falar com psicólogos e tal, eles tentam ali dar uma alusão àqueles sonhos e aquelas coisas que elas vão colocando nos diários, e eles começam ali a definir quando elas viam fogo, quando elas viam alguns elementos ali como algumas saídas, assim como também os sentimentos. E vai ser mais ou menos nessa época que eles vão começar a descobrir que sim, elas têm sentimentos sim, sentem empatia, sentem amor, e que tinha muita coisa ali a ser descoberta, só que elas são presas, né? Mais uma vez, agora podemos chegar na parte que são presas. E elas vão acabar ali num hospital, na verdade um hospital psiquiátrico ali, né, da cadeia, então não vai ser um lugar muito agradável para elas estarem. Vai ser no hospital especial de Bradmore que a saúde delas, assim, vai definhar. Elas vão chegar por várias vezes a implorar para deixarem elas sair, e elas vão chegar a falar com as pessoas em alguns momentos. Então, elas foram também com o tempo, né, tendo essa visão das coisas. E também a Jennifer começa a alucinar, a Jennifer começa a dizer que tudo que está acontecendo é culpa da June. Elas brigavam muito também. Muitas vezes eles tinham que separar, a polícia tinha que separar ali, as carcereiras tinham que separar, os funcionários, enfermeiros, seja lá onde elas estivessem. Às vezes elas brigavam feio, como já tinha acontecido também na adolescência, quando uma tentou afogar a outra, e elas tinham brigas muito sérias, porque às vezes uma cansava da outra, só que ao mesmo tempo elas não conseguiam ficar longe uma da outra. Então eles separavam de cela por um tempo, daqui a pouco elas queriam voltar para o mesmo lugar ali, então era um verdadeiro inferno. E eles também tinham medicações muito pesadas, então elas tomavam remédios pesadíssimos e fazia com que todo aquele movimento ficasse extremamente mecânico, e elas continuavam no mesmo sistema. O que assustava mais as pessoas é que durante os 11 anos que elas vão passar aí nesse lugar, era estranhíssimo pensar que você podia colocá-las em salas separadas e que elas estavam fazendo ao mesmo tempo os mesmos movimentos assim corporais, e isso era uma coisa que assustava as pessoas. Só que elas faziam isso há muitos anos, então há muitos anos elas, né, tinham ali uma sincronia própria delas, quase como se fosse uma coisa ali, um ritual mesmo entre elas. Então aquilo ali assustava as pessoas, assustava também quem trabalhava com elas, então as pessoas não queriam muito ali chegar próximo a elas, e com o tempo elas foram conseguindo, bem aos poucos mesmo, reduzir um pouco da medicação, não dopavam tanto elas, então elas conseguiam ter algum tipo de interação, mas era muito, muito remédio que elas tomavam, e elas ficavam assim dias, às vezes, sem comer. Eles tinham que pensar se não teria que usar alimentação forçada. Então, gente, foi uma situação bem difícil. E aí a Marjorie, ela começa a se aproximar um pouco das meninas, e as meninas, elas tinham um advogado representando elas, e como, né, o pai delas tinha trabalhado para a Força Aérea Real, elas acharam que escrevendo uma carta para a rainha aquilo poderia se resolver. Então elas acabam escrevendo uma carta para a rainha que nunca deu em nada. Porém, depois de 11 anos, eles conseguem, então, a liberdade delas. Só que a Marjorie, ela estava conversando com as meninas, né, antes das meninas serem transferidas, e a Jennifer vira para Marjorie, e a Marjorie estava com a filha, e ela fala o seguinte, olha, e pelo que eu entendi foi pouquinho antes delas entrarem no ônibus, ela fala o seguinte, que elas vão ser transferidas, porém, a Jennifer vai morrer. Ela diz, apenas uma de nós vai, porque eu vou morrer. E estranhamente, ela disse isso no período da noite. A Marjorie desejou boa sorte na viagem até o outro local, que seria assim um local bem light mesmo, e dali talvez até elas fossem para casa. Só que quando elas sentam, então às 6h05 da manhã do outro dia para poder serem transferidas, então elas sentam em um ônibus, sentam juntinhas, e a Jennifer encosta assim a cabeça na June, e naquele momento a Jennifer morre. Então a Jennifer, ela tinha alguma coisa aconteceu com a Jennifer, e a Jennifer simplesmente não acordou mais do sono que ela tirou no ombro da June. June teria ficado totalmente desesperada, então eles tiram ela de lá e começam a tentar investigar do que, né, qual foi a causa, né, dela ter perdido a vida. E aí eles descobrem que ela tinha uma miocardite, então é inflamação ou infecção
ali no coração que não foi tratada na instituição, não foi nem diagnosticada na instituição e que ela também tinha alguns problemas que poderiam ser derivados ali de todos os remédios, de todas as medicações que elas acabaram tomando sem nenhum exame médico para saber se o corpo delas estavam aguentando todo aquele remédio. E o fim da Jennifer foi esse. E o mais engraçado de tudo é que a Jennifer culpava a June, né, por tudo que acontecia, só que também porque ela tinha alguns períodos ali, a Jennifer com as medicações, a Jennifer reagia mal, ela alucinava um pouco com as medicações e era quando as coisas ficaram muito ruins ali para a June. Só que depois daquilo a June, ela pôde viver a vida dela. Então a Marjorie, ela viveu ali muitos anos, tá? Ali junto, né, com a June, vendo ali a evolução da June, e a June começou a mostrar os diários, começou a mostrar os cadernos, tudo que elas escreviam ali, e ela começou a falar também, ela começou a falar com as pessoas, ela começou a ter uma vida ali o mais próximo do normal. Ela mora com a mãe, com a Greta, mas a mãe, em todos os momentos, a mãe sempre cuidava e cuidou delas, porque ela dizia assim que, na verdade, ela tinha medo, né? Ela sempre se sentiu nessa obrigação de fazer a comida, cuidar das meninas, saber se estava tudo certo, e aí depois ela só tinha a June, porque a Jennifer tinha, enfim, partido. Estranhamente, a Greta, né, e a Rose também mora com elas. Parece que eles ainda moram no país de Gales, porque o que acontece? Por que eu tô falando parece, tá? Depois que tudo isso aconteceu e a June, ela ficou esses 11 anos lá dentro, então ela saiu de lá com quase 30 anos, ela chega à seguinte conclusão, que ela não quer mais que as pessoas saibam quem ela é ou onde ela mora. Então, por muitos anos, ela ficou totalmente fora do radar, só quem sabia mesmo onde ela estava era a Marjorie. E aí ela permitiu lançasse o livro das Gêmeas Silenciosas, que era uma história que muita gente conhecia, mas que não tinha um livro. Então a Marjorie, ela lança esse livro e muitas pessoas o compram, inclusive para fazer ali alguns estudos, né, psicológicos, né, de psicologia, estudantes de psicologia e tal, porque de fato é um caso que deixou muitas pessoas ali e até hoje deixa as pessoas ali tentando entender o que acontecia com aquelas meninas. Não vamos colocar hoje que a vida da June, por exemplo, ela é totalmente incrível, porque não foi o que aconteceu, ela não se casou, ela não tem uma profissão ali certa, ela ainda vive, né, ali praticamente um pouco dependente da mãe, um pouco dependente dos irmãos, mas também ela pôde ter pelo menos a liberdade de falar por ela. Inclusive existe um poema que traduz muito bem, quem escreveu parece que foi a própria June. Olha só o poema que ela escreve, né? Ela escreve na lápide da Jennifer. Uma vez éramos dois, nós dois fizemos um, não temos mais dois. Através da vida, seja um, descanse em paz. Então elas acreditavam que de fato as duas elas conseguiam fazer algo ali parecido com uma pessoa só em duas unidades. Então é estranho, é bastante estranho, tá? Bem estranho mesmo. E as pessoas morriam de medo disso, então ela decidiu ser apenas, né, ela mesma, sem ficar próxima a essa história, então não tem muitas fotos sobre elas, programas de televisão, apenas a Greta, tá? A irmã mais velha delas, ela decidiu entrar na justiça, ela queria entrar na justiça para processar o hospital. Eu sei que até 2016 o Aubrey, o pai das meninas, estava vivo porque ele teria dito para a Greta não processar, né, esse hospital, enfim, né, esse local aí, né, que elas ficaram por 11 anos, porque no fundo nada ia trazer a Jennifer de volta. Então ele falou que isso era besteira, mas ela ainda tinha ali aquele senso de que foi aquele lugar que acabou matando ali a irmã dela. Mas estranhamente parece que elas tinham quase que feito uma escolha inconsciente, porque a própria Jennifer disse para Marjorie que ela ia morrer e que uma precisava, né, ir embora para a outra conseguir ter uma vida normal. Isso é muito estranho, macabro, bizarro ao mesmo tempo. Eu achei essa história sensacional, assim, livro sensacional. A história é muito incrível e quem prefere pegar isso aqui e transformar numa história de terror é um tremendo de um burro, porque essa história é muito melhor do que se fosse uma história de terror, porque essa história é muito incrível, é bonita, é diferente, parece uma história assim totalmente irreal, só que é real. Existem estudos, existem provas, tudo isso que eu falei para vocês é documentado. Então assim, essa é a real história dessas meninas. Então esqueçam todo o resto, porque a história é um pouco mais
assustadora do que a gente pode imaginar e ao mesmo tempo bonita. Sinceramente, eu fiquei um pouco emocionada com essa história porque é linda demais, se a gente parar para pensar. E por isso que eu disse que naquela parte que elas saíram e fizeram alguns atos de vandalismo, foi a única inserção no mundo adulto ali, né, enfim, normal, um pouco ali enviesado, mas ainda normal, porque depois disso, além de não ter mais uma vida normal, elas não eram mais duas e elas iriam passar vários anos dentro de um hospital psiquiátrico. E a gente sabe muito bem que é um hospital psiquiátrico, né, da carceragem, e aí é complicado. São aqueles hospitais, né, penitenciários ali, então é bem difícil mesmo. Conta aqui pra mim se vocês conheciam essa história, como vocês conheciam essa história, se você é dessa área, se você é da área da psicologia, né, ou alguma área que aborde comportamento, se vocês conseguem entender mais ou menos o que pode ter acontecido com essas garotas, né, qual teria sido um possível diagnóstico. Claro que aqui é tudo uma conjectura que também não vai fazer nenhuma diferença, mas pra gente ficar aí, né, parando ali um pouquinho para pensar. Eu desejo a todos vocês um excelente final de semana, bebês. Eu vou ficando por aqui. Super beijo e até o próximo vídeo. Fui.